Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na temática Eleições 2022, transmitido pela TV Vincere e por todas as suas redes sociais, no YouTube, no Facebook, tem a satisfação de receber. Eu vou iniciar pela mais jovem candidata a deputada distrital aqui no nosso querido Distrito Federal. Ela é empresária, empreendedora na área de digital influencer, é uma pessoa que interage e defende algumas causas que ela vai falar conosco aqui, vai passar, mas ela trata muito da temática feminina, da temática dos jovens, mas isso eu vou deixar que ela conte para nós. Eu estou falando de Letícia Sampaio. Obrigada, gente. Primeiramente gostaria de agradecer por esse convite tão especial, André, a TV Vincere. Estou muito feliz de estar aqui e agora vamos falar um pouquinho, sobre a minha história, sobre as minhas causas. E eu estou muito feliz em poder compartilhar isso, tendo essa oportunidade por ser uma mulher, por ser uma mulher jovem, a mais jovem do DF a se candidatar. Eu estou aqui realmente para representar essa classe, a classe feminina, a classe dos jovens. E hoje, o pessoal fala, mas é porque você não tem muita conhecimento sobre política, por que você quer se candidatar para lutar por isso? E eu falo, sim, eu tenho conhecimento, sim. Eu vou falar um pouquinho da minha história, desde quando eu nasci, praticamente. Meus avós, o meu avô foi prefeito da minha cidade no interior do Pará, lá em Tucumã. Meus tios trabalhavam com política também, inclusive um tio meu, e a nossa família sempre foi assim, de causas políticas, de causas sociais, e um tio meu, por falar a verdade, por mostrar a realidade, mostrar o que tem de errado na política, ele foi infelizmente assassinado pelo prefeito na época. E inclusive o prefeito foi preso e a minha família começou a receber diversas ameaças, políticas, por também saber da verdade. Então, assim, desde pequena, a minha lembrança de política é essa, que de você falar o certo, lutar pelo certo, você vai ser ameaçado. E eu sempre me revoltei com isso, sabe, desde pequena, e eu tenho essa lembrança desde pequena sobre isso. Então, mudei de cidade, fui para outra cidade do interior do Pará, mas você sabe que lá no Pará você não tem tanta oportunidade de educação, Então, os meus pais sempre prezaram por isso, pela educação, e então eu vim morar em Brasília com apenas 16 anos, com a cara e com a coragem para poder estudar. Fiz faculdade de odontologia, foi muito difícil, uma mulher sozinha em Brasília, na capital. Quem veio do interior do Pará, que não sabia nem pegar um ônibus, um metrô, não sabia nem... eu tenho até uma lembrança de quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fui na casa de uma colega de faculdade e falei assim, o apartamento 1610. Aí eu fiquei, mas qual é o andar mesmo? Porque eu não sabia, Sim. O que era um prédio, como pegava um elevador, porque eu era muito inocente ainda. Mas cheguei em Brasília e foi muito difícil. Eu contava assim os centavos para poder me alimentar, poder ter uma vida digna. Perdia ônibus, pegava ônibus, fui morar em Vicente Pires, pegava lama, chegava na faculdade, o professor não deixava eu entrar porque eu tinha que ir toda de branco para as clínicas de odontologia. Sim. E os professores não deixavam eu entrar porque eu estava toda cheia de barro dos pés. Enfim, gente, eu passei por perrengues aqui em Brasília e eu sempre me revoltei por ter que passar por isso, porque uma pessoa tem que ter a vida digna, E por ganhar pouco também, então eu fui buscando outras formas de monetizar, de ganhar dinheiro, até que eu encontrei por meio digital como monetizar. E monetizar de forma leve, descontraída. Foi bem no início, já tem 5 anos aí que eu tô trabalhando com isso e comecei a ganhar dinheiro por meio digital. Engravidei, então eu peguei esse público materno
engravidei do pai da minha filha, que é o Nego Rainer, cantor, aqui em Brasília, é muito famoso. Então o pessoal começou a me acompanhar por esse conteúdo, né? O conteúdo digital, conteúdo materno. Muitas mulheres, muitas mães começaram a me seguir e eu comecei a mostrar essa realidade de uma mãe jovem. Inclusive eu e meu marido ficamos 2 anos separados. Depois da minha gravidez, então eu fui uma mãe solo por um período de 2 anos, porque eu não aceitava a ajuda dele, né? Eu pensava só em mim, eu não queria aceitar a ajuda dele como mãe, então eu fui uma mãe solo, sofri as dificuldades hoje que uma mãe solo sofre, né? Por não ter ajuda. E foi muito difícil também essa época, peguei essa época bem difícil e mostrava essa realidade para o meu público, e as pessoas se identificavam, né, com isso. Então eu lutava por alguns direitos que algumas mães têm, mostrava a realidade hoje de uma mãe ter um filho no hospital público, que eu tive a minha filha no hospital público. Minha filha quase morreu porque eu não pude ter a escolha de parto normal e cesariana. Então eu fiquei esperando ali, minha filha entrou em sofrimento fetal. Então eu luto por essa causa hoje, de uma mãe poder escolher no serviço público se ela quer ter parto normal ou não, e hoje ela não pode escolher, ela tem que esperar até o médico dizer não. Então, assim, eu sei dessa causa, eu sofri com isso na pele. Sofri também com ataques hoje na internet, que hoje a Delegacia de Crimes Virtuais, que a gente tem ali, elas não têm tecnologia e equipe suficiente para poder ir atrás, né, dessas investigações. Minha filha já sofreu racismo, hoje eles não dão a mínima importância por isso, não vão atrás. Já entreguei uma pasta de fakes, comentários racistas, ameaças, e nunca investigaram nada. Então, assim, eu sempre achei que em Brasília eu não me sentia representada, porque não tinha ninguém que lutava pelas mesmas causas que as minhas, sabe? De mulher, de mãe, de jovem, uma mulher com um filho que não consegue um emprego, enfim, que precisa ganhar dinheiro. Então eu fui sozinha ali, sem ajuda de ninguém, do governo, de ninguém. E nessa sua trajetória, tudo que você sente e sentiu como discriminação, como dificuldades, você passou também a enxergar que várias pessoas, várias mulheres jovens ou mães solo, mesmo não tão jovens, também passam as mesmas coisas. Sim, hoje a internet me possibilitou que essas pessoas me enviassem as mensagens falando: Leste, eu também sofro da mesma coisa, também acontece isso, e me relatava todas as situações, e às vezes não passava por aquilo, mas chegava por meio de confidências mesmo, querendo desabafar comigo, porque como eu postava, né, nas redes sociais no meu dia a dia, elas achavam, né, essa relação mais pessoal, então acabava me mandando essas confidências e as dificuldades, meio de violência doméstica, abuso sexual, muitas mensagens sobre isso, e eu me revoltava, eu queria fazer alguma coisa por elas, porque mesmo que a gente não passe por essa situação, mas a gente sente a dor do outro, e sentindo a dor do outro, você quer fazer alguma coisa para mudar, você se revolta, o seu espírito ali dentro se revolta para fazer alguma coisa para mudar, né? Eu lembro, você falou que tem uma trajetória na família política e que, por fim, acabou tendo uma tragédia. Sim. E hoje você vem para a política e as lembranças naturalmente vêm à mente. Sim, mas que hoje vivemos outros tempos e já muito superado nessa questão dessas perseguições políticas que antigamente eram terríveis. Sim. Mas você identifica essa sua vontade, essa sua veia política de lá, ou pelo que você passou a partir do que chegou aqui, ou das duas coisas, né? É um conjunto, eu acredito que seja um conjunto. Porque assim, eu passei por todas essas situações antigamente, antes de chegar em Brasília, e eu falava: meu Deus, Deus me livre de entrar na política, né, para acontecer comigo. Mas eu cheguei aqui em Brasília e eu não, realmente, como eu te falei, eu não me senti representada, e eu falei: cara, se não é eu para ir lá e fazer alguma coisa para mudar, quem é que vai? Então eu tenho esse desafio dentro de mim.
Então eu falei, cara, eu preciso ir lá, porque tem, além de, né, eu que estou passando por esse desafio agora, tem várias outras mulheres que também estão passando e que precisam ser representadas. E a gente não vai se calar, a gente vai continuar mostrando e lutando pelo que a gente acredita. Então foi um conjunto de coisas, de que o certo vão tentar calar, mas a gente não vai deixar, e por ser mulher vão tentar calar a gente, sabe por quê? Porque hoje de 24 deputados distritais, só 3 são mulheres. Não é culpa do governo, o governo até tenta fazer ações, né? Projetos de lei para destinar, ter a cota mínima para as mulheres, mas hoje a gente precisa conscientizar essas mulheres que elas precisam votar em mais mulheres, para que a gente possa ser mais representada, né? Então esse é hoje o meu desafio nas redes sociais, mostrar para as mulheres que elas precisam votar em outras mulheres, né? Eu queria me dirigir ao nosso telespectador, que eu pessoalmente, que isso é uma questão de atitude, de decisão e de compromisso. Sim. Né? Porque nós somos o único responsável e nós somos o único que temos poder de transformar a nossa vida. Então, é uma decisão que nós aqui estamos fazendo o nosso papel, a TV Vincere, de trazer pessoas que possam apresentar as propostas, as suas plataformas de trabalho, aquilo que defendem e experiências de vida, para que você, no dia que for decidir, tenha o argumento necessário para decidir. E que não tenha medo de decidir diante da sua convicção. Aquilo que você sentiu no seu coração, faça. Né? Nós vivemos hoje uma democracia, então nós temos a escolha, o poder da escolha, temos essa liberdade de escolher. Temos. Então está na mão de você, de vocês, de todos, de cada um de nós, tomarmos a decisão correta. A gente sofre hoje alguns desafios, porque mesmo que esteja nas mãos da população, hoje, por exemplo, alguns políticos mais velhos ou mais ricos, eles têm mais condições de ter uma equipe gigante, de contratar diversos cabos eleitorais, uma equipe e uma estrutura assim surreal que hoje nós jovens e mulheres não temos, infelizmente, né? Então a gente tem esse desafio de lutar e vencer por quem tem dinheiro e vai conseguir ali, porque inclusive eu tenho algumas seguidoras minhas que falam assim, Leste, tô sendo contratada por tal pessoa, mas meu voto é seu. Eu falo, galera, o dinheiro não compra mais. Hoje, eu acho que hoje nas eleições atuais, o dinheiro não vai mais comprar o voto do eleitor. O eleitor está muito mais consciente e a gente está tentando conscientizar cada vez mais que não é só um voto, não é só um trabalho, são 4 anos de diferença de representatividade. O que tanto te motiva, Letícia? Como você consegue encontrar a força e a motivação e o entusiasmo para estar diariamente diante dessa luta? Meu coração treme quando eu falo disso, mas é a minha filha, com certeza, é o futuro dela. Porque eu não quero que a minha filha passe por tudo que eu passei. Meu olho enche de lágrimas, porque eu fico bem emocionada mesmo. Ela que é a minha motivação. A minha filha, inclusive a gente está em Setembro Amarelo, né? O mês de conscientização da depressão. Eu tive depressão por todas essas dificuldades que eu passei. Eu fui no fundo do poço. Inclusive, são várias histórias que eu já passei, né? Mas, assim, eu bati um carro, tive que pagar o carro do zero. Então, eu estava realmente no fundo do poço e eu não via saída. E entrei na depressão. Foi muito difícil. Minha família, mesmo que distante, tentou me ajudar, né? Mas a gente venceu. E eu falo que hoje eu não volto para o fundo do poço porque eu tenho a minha filha. E ela que é a motivação dos meus dias, ela que é a motivação por lutar pelas mulheres, pelos jovens, né, e pelas mães. Então, é isso. Nós vamos já chamar um intervalo comercial, mas eu queria terminar esse bloco com uma frase que eu gosto muito, que toda dificuldade ou toda adversidade, todo problema, ele traz consigo a raiz de um bem
equivalente ou muito maior. Então, que nós possamos encontrar dentro dessas adversidades aquilo que tem de bom, o que pode ser construído de bom, que é o que você está buscando nesse momento. O programa Equilíbrio Nacional chama um intervalo comercial e voltamos rapidamente com Letícia Sampaio. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo para continuarmos essa conversa com Letícia Sampaio. Letícia, fala um pouquinho das suas propostas, sendo eleita deputada distrital, por tudo que você já falou no primeiro bloco. Certamente você tem... Sim. A sua mente está com um turbilhão de ideias, de propostas. Terá os desafios, mas isso é natural. Natural, Fala um pouquinho para o nosso telespectador. Então, hoje a gente tem que conscientizar um pouco o público, o eleitor, sobre o que é de direito do deputado distrital, porque muita gente não sabe e acaba sendo iludido. Então, a gente vai fazer dentro das nossas possibilidades e eu vou explicar um pouquinho. Porque hoje o deputado distrital tem a função de fiscalizar, né, os órgãos, a destinação de emendas, destinar também emendas e criar projetos de lei, né, legislar. E a gente tem alguns projetos, por exemplo, da área da maternidade, por exemplo. Hoje eu queria que a mulher tivesse esse direito de escolha entre parto normal e cesariana dentro do DF, criar esse projeto de lei aqui dentro do DF. Além disso, a gente tem um projeto de lei que hoje, depois de várias confidências aí das minhas seguidoras, eu vejo que a mulher tem muita dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho depois que ela é mãe. Pelo simples fato de que quando ela chega na entrevista de emprego, o entrevistador vai lá e pergunta para ela: você é mãe? Engraçado que eles não perguntam isso para um homem, né? O homem também tem a mesma responsabilidade que uma mãe. Por que eles não perguntam para um homem? Então hoje a gente quer criar um projeto de lei para proibir e para incentivar a contratação de mais mães no mercado de trabalho de Brasília, porque hoje 72% das mães demoram 3 anos para serem reinseridas no mercado de trabalho. Então elas precisam alimentar os seus filhos, elas precisam botar comida dentro de casa para poder criar os seus filhos, e é por isso que hoje uma mãe tem tanta dificuldade aí de conseguir crescer, né, na carreira aí que ela quer por ser mãe. Então a gente precisa incentivar as empresas a contratar, né, mais mães no mercado de trabalho. A gente tem hoje um projeto de lei que busca isso. Além disso, em parceria, né, com os federais ali, a gente pode criar também faculdade para todos. O que é faculdade para todos? Hoje, gente, as faculdades, por exemplo, particulares, elas possuem o curso online, que é o curso que ela pode fazer ali à noite, que a pessoa pode criar o seu próprio horário e rotina. Por que hoje a gente não tem no público esse curso online? Isso vai possibilitar várias pessoas de se especializarem, profissionalizarem, né? E
com um valor muito abaixo do que criar uma turma, ter uma estrutura de uma turma. É só usar a tecnologia ao nosso favor e ter os cursos, faculdades online, por exemplo, administração, pedagogia, enfim, tem vários cursos aí que tem sim a possibilidade de fazer um online. A gente quer implementar isso dentro do DF também. Além disso, a gente tem aí algumas propostas para poder ter apoio médico dentro das escolas. Okay. Isso vai desafogar os hospitais. Isso desafoga os hospitais tendo médico dentro das escolas. Vai fazer com que essas crianças, esses jovens estejam também sendo direcionados, orientados, né, tratados dentro das escolas também com esportes físicos para ver se eles estão aptos a poder fazer os esportes. Enfim, isso aí é saúde também. Então a gente pode fazer aí esse projeto 2 em 1. A gente também tem um projeto para incentivar aí a contratação de jovens, primeiro emprego para jovens e mães solos, aí também fazer um projeto de contratação de jovens. Hoje, por exemplo, o governo, ele tem aí um servidor público que recebe 10, 20 mil. E se a gente separasse esse salário aí em R$1.000 cada e contratasse os jovens que estão acabando de formar, né? A gente ia reinserir eles no mercado de trabalho e ia levar uma renda, gerar uma renda para a família pobre, que às vezes o jovem que acaba de sair da escola, ele não tem oportunidade de emprego. Por que o governo não chama, né, esses jovens para poder também trabalharem ali? Ali ele vai ter currículo, vai ter experiência, vai conseguir aí mais empregos. Eu diria que essa temática, até como uma sugestão nossa, porque nós somos também, eu particularmente, a minha esposa, a educação, o conhecimento é tudo. Sim. Então, nós deveríamos começar com os jovens antes. Muito antes. Isso. Né? É uma educação que nós chamamos de um conhecimento aplicado. Isso. Como eram as escolas técnicas anteriormente, que foram aos poucos, né? A Com gente certeza. tem um número hoje bastante reduzido. Com certeza. E dar a oportunidade, convocar o empresariado para que eles venham mesmo dar essa oportunidade. Exatamente. Porque é necessário o conhecimento teórico, mas o prático é necessário. Com certeza. Então nós atuamos também numa área dessa de desenvolvimento de pessoas e vemos exatamente isso. Então é fundamental que os jovens, ainda talvez no ensino ali, que para mim era o ensino médio, né? Segundo grau, agora é outro nome, mas isso. Que ali eles já têm experiências práticas, né? Isso. E as mulheres, isso nós defendemos o equilíbrio. Isso. O nosso programa, esse programa da TV Vincere é Equilíbrio Nacional. Então não há de fato justificativa para não contratar mulheres, e eu aqui quero fazer até um apelo aos empresários. Nós temos aqui dentro mais mulheres do que homens, então que deem essa oportunidade, que jamais possamos discriminar alguém. Isso. Né? Qualquer pessoa, que não haja extremismo nem para um lado nem para o outro, certeza. Que haja um equilíbrio. Mas vou voltar para ti para que você possa ir. A gente tem diversas hoje propostas e a gente está eu vejo que você trabalha com jovem bastante, interage muito com os jovens. E a gente está aqui realmente para ser porta-voz do povo. Outro projeto também que eu ouvi das minhas seguidoras que hoje tem uma carência muito grande, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica ou abuso sexual por parte da família, às vezes. Hoje ela não consegue ir lá na delegacia e denunciar, porque ela tem que voltar para casa dela, porque ela não tem para onde ir. Até tem a casa da mulher, mas são só apenas 3 dias, não tem apoio psicológico contínuo, e a gente precisa investir nisso, de casas-abrigos,
para mulheres, para que elas possam conseguir cursos profissionalizantes dentro dessas casas, para que elas possam ter a independência financeira dela e não só ir lá e denunciar e ter que voltar para casa e continuar vivendo numa situação de abuso, num lugar de violência doméstica, sabe? Pode falar. Então a gente tem que investir aqui nesse projeto também, nessas casas, para que a gente tenha acompanhamento psicológico, para que a gente tenha aí acompanhamento profissional, para que essas mulheres façam cursos profissionalizantes para serem independentes financeiramente e emocionalmente, para que ela realmente consiga sair da casa do abusador, do violentador. Então a gente tem esse projeto também. Pode falar. E a questão da geração de emprego para essas mulheres facilita muito, porque a independência econômica ela possibilita essa saída, né, do mesmo ambiente, porque muitas... Mas o que eu quero provocar mais uma vez, você falou isso no primeiro bloco, logo no início, porque certamente as pessoas se questionam, ou até te questionam, você se sente aos 24 anos capaz de assumir, sendo eleita e fazer... Com certeza. Tudo isso que você está... Porque eu estou provocando que é para você reafirmar isso para o nosso... Com certeza, eu sou capaz sim, gente. Eu tenho apenas 24 anos, mas como eu falei para vocês, já passei por poucas e boas. Eu não tenho preguiça de aprender, eu não tenho preguiça de correr atrás. Eu acordo cedo, vou dormir de madrugada. Antes mesmo de falar que eu iria ser candidata, pré-candidata, enfim, antes mesmo disso, eu já estava estudando, já estava ali consumindo livros, fui na CLDF, fui dentro do Senado para entender como é que funciona, como é que estrutura, como é que faço uma equipe realmente que seja uma equipe para fazer projetos, para fazer realmente a ação e a mudança dentro da CLDF. Então sim, hoje eu sou capaz. E outra, gente, ninguém sabe de tudo, nem os mais velhos burocratas dinossauros que estão lá dentro sabem de tudo, senão o Brasil, o mundo estaria perfeito, não é mesmo? Então, eu acredito que o jovem hoje, o legal do jovem dentro da política hoje, não é que ele entre lá sabendo de tudo, mas que ele entre e tenha força de vontade e disposição para aprender. Isso eu tenho mais do que tudo e já fui atrás. E nós precisamos construir novas lideranças, né? O tempo vai passando e precisamos, de fato, o país como um todo, em todas as áreas. Tanto que o tempo mudou que hoje a gente tem até uma destinação de verbas, se eu não me engano é 34 milhões de reais que destina verbas para comunicação, que é TV e rádio. Mas hoje eu particularmente não assisto TV e não assisto rádio para ouvir os comunicados do governo. E eu tenho um projeto aí para destinar, né, essa emenda também para influenciadores, né? Sim. Minha causa, que eu acredito que hoje influenciadores, a gente vai fazer uma ação aqui, um comunicado de amamentação, né? Tem um projeto aqui do governo de amamentação, não sei o quê. Por que não destina também essa emenda para colocar na comunicação lá do influenciador, da mãe, o influenciador de maternidade, que chega lá na ponta da Ceilândia, quem é hoje que não assiste, né? Que não está com o celular na mão. Então a gente também tem esse projeto e é por isso que o mundo mudou. E às vezes os políticos que estão há mais tempo não entendem isso como importante. E para mim hoje eu acho que isso é importante, porque o aviso aí, a comunicação do governo vai chegar. Aí nós estamos falando de comunicação e a forma de comunicação mudou radicalmente no mundo inteiro. E é preciso, de fato, ser revisto e redistribuído, né? E regulamentado várias situações que aí sim passa lá pela Câmara. Isso, exatamente. Concordo. É isso que a gente luta aí todos os dias. Maravilha. Eu queria que você deixasse para a gente, daqui a pouco vamos estar finalizando, deixasse uma mensagem mesmo para o nosso telespectador. Fique à vontade, seja você. Eu costumo, isso é de um grande mentor que eu aprendi fora. Se você quiser ser livre, seja você. Então, seja a Letícia Sampaio dando uma mensagem para aquele que ela Então, gente, é isso aqui, a gente mostra a realidade. O interessante de estar dentro da CLDF hoje como influenciadora, como mãe e como mulher,
é que eu mostro a realidade da minha vida, do meu dia a dia, a gente vai mostrar essa realidade e a população está sedente disso, ela não aguenta mais ficar de olhos vedados aí para o que acontece lá dentro, sem poder, né, ali realmente ser representada por alguém que pode representar. Então hoje eu tô aqui para representar você, mulher que não se sente representada, você, mãe que não se sente representada e você, jovem, que não é representada aí dentro da CLDF. Eu tô aqui para realmente fazer a mudança, lutar por vocês, fiscalizar tudo o que está acontecendo. E eu tô aqui Deixa bem claro, CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, que alguns jovens podem... É verdade. Não, mas a gente está ali comunicando sempre com o pessoal nas redes sociais sobre isso. E eu tô aqui para representar vocês. Eu quero ser voz, eu quero ser porta-voz. E se você tem algum projeto, se você tem alguma ideia aqui, pode me mandar lá nas redes sociais. Eu tô aqui para ouvir vocês. E é isso. Maravilha, Letícia. Nós tivemos hoje a satisfação de conversar com a Letícia Sampaio, candidata mais jovem que postula o cargo de deputada distrital aqui no nosso querido e amado Distrito Federal. Passou todas as suas ideias, propostas e muita garra para implementá-las, sendo eleita deputada distrital. O programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra mais uma edição. Não perca! Essa entrevista irá ao ar amanhã pela TV Vincere, às 19 horas, também simultaneamente pelo YouTube. E quem perder vai ficar gravado no YouTube da TV Vincere. Você pode ir lá assistir, se inscreva, ative todas as notificações e você estará sempre a par de informações como essa de hoje, que nós buscamos levar com toda fidedignidade e respeito a você, que é a razão da nossa existência. Encerramos mais uma edição do programa Equilíbrio Nacional.